bem? Sejam muito bem-vindos ao Instituto Religare, o despertar a sua evolução na transição planetária. Eu sou Edson Prado e essa é uma aula que há muito tempo eu venho prometendo para os meus seguidores, que é a versão da pirâmide evolutiva de Ed, na versão espiritualista ou modelo cosmogônico universal. Como é uma aula muito comprida e muito complexa, nós dividimos ela em duas partes. Essa será a parte 1 e daqui a algum tempo eu vou postar a parte 2. Lembrando que o modelo apresentado aqui, ele é um modelo global. Ele vai até onde é permitido se envolver e citar para as pessoas esse conhecimento. Porém, dentro dele existe uma profundidade muito grande de conhecimentos que vão ser ditos, mas não serão ditos, que vão estar presentes, mas não serão visíveis aos olhos do mundo. Mas para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, vai conseguir enxergar a grande verdade por trás desse modelo. Vamos lá então. Temos aqui a nossa famosa pirâmide em 7 cores, aonde do nosso lado direito aqui nós vemos essas figurinhas circulares. Para aqueles que não estão acostumados com essas figuras, elas são o quê? Os famosos chakras, rodas energéticas ou principais centros energéticos do corpo, que são 7, que representam os 7 corpos, ou 7 níveis de consciência que o ser humano tem. Então, a pirâmide evolutiva de Ed é um modelo cosmogônico de como se estrutura o eu, o corpo mais o espírito, no mundo tridimensional, ok? Porém, as explicações aqui elas são bem além desse plano tridimensional. Mas vamos lá, vocês vão entender um pouquinho como tudo se procede, principalmente para você fazer uma comparação de você com você mesmo, de quais cursos vão ser bons serem seguidos, ou para você conseguir avaliar realmente quem são as pessoas sérias que estão realmente promovendo a evolução direcionada a um trabalho muito sério, daquelas que estão enganando, vamos dizer assim, ou não têm a verdade realmente do lado delas, ok? Então vamos lá. Nesse primeiro nível aqui, ele é o nível mais baixo da nossa pirâmide, é o nível mais básico, é o nível do chakra básico, ou seja, é a parte mais aterrada da condição humana, que no nível evolutivo se corresponde ao quê? Aos estados de reação, são os estados reativos, aonde os instintos animalescos eles predominam. Então, as pessoas que têm essa predominância no nível de sobrevivência, porque elas estão buscando o mínimo necessário para se manterem, ou seja, a grande questão aqui é como sobreviver, ou seja, o que eu posso fazer e quando eu posso fazer para obter o mínimo necessário. E como são instintos animalescos, o nível de consciência aqui é muito ligado aos aspectos instintivos animalescos reptilianos, do nosso cérebro reptiliano. Raiva, instinto sexual sem controle, o sexo sem controle nenhum. Ou seja, qualquer coisa que acontece à sua volta, ela age para garantir a sua sobrevivência. Ou congela, ou foge, ou ataca para matar.
seja com palavras, seja com gestos, seja com as suas colocações. Ela só mantém a sua atenção voltada para esses instintos. São seres totalmente físicos, sem controle emocional nenhum, dominado completamente pelos instintos animalescos. Se as suas necessidades básicas de sobrevivência, comida, água e sexo tiverem preenchidas, é que nem um animal feroz. Ele vai estar dormindo, deitado, tranquilo. Porém, se faltar o mínimo, ele vai atacar para conseguir esse mínimo. Que nem os predadores você vê fazer isso. Essas pessoas, posso dizer que elas estão mais com uma condição de animal do que uma condição de humano. O nível de inteligência é muito pequeno e só se manifesta realmente para se manter vivo. Porém, andando um pouquinho mais, desenvolvendo um pouquinho mais na evolução, esse ser ele passa para a estrutura do foco na matéria. Por que o foco apenas na matéria? Antes era totalmente material, mas é um material de sobrevivência tão primitivo, tão precário no primeiro nível, vermelho, né, no nível do chakra básico, tão aterrado, que ainda não tem possibilidade de pensamentos em outros aspectos da matéria, ou seja, agir para conseguir, né, obter os aspectos que a matéria nos fornece, tipo corpo, dinheiro, diversão, entretenimento. E o corpo aqui pode ser, como a gente vê muito, um investimento num corpo bonito, um corpo fitness. Não que o corpo fitness não seja algo adequado para a saúde, mas é aquela visão material, corpo, somente corpo, como você vê muito aí. Ou seja, pessoas que gastam quase que 90% a 100% do seu tempo no foco na matéria corporal. É uma predisposição. Então, normalmente elas já passaram, também são reativas, tem muito de instintos animalescos, porém já está num nível um pouco mais suave. Mas o que importa é ter o dinheiro para manter esse corpo, ou ter o dinheiro para manter que a casa, o carro, as viagens, as diversões. Ou seja, ainda é um nível muito primitivo também, embora necessário. Todos nós precisamos, né, ter um corpo saudável, temos dinheiro, temos os nossos entretenimentos. Porém, aqui o apego ainda é muito grande. Ligado, né, ao segundo chakra. Então, ele ainda metaboliza o quê? Ações e reações. Ainda são pessoas que são produtos do meio, ou seja, elas reagem conforme o meio vai. Se tira a possibilidade dela ter dinheiro, de ter um corpo bonito, alguma coisa, o que acontece? Elas viram bichos, animais, animalescos, com instintos de raiva, ódio. Ou seja, aqui, embora tenham um pouquinho de controle emocional, mas ainda o nível de cérebro reptiliano é muito forte, ainda no nível laranja. Porque ainda os dois primeiros chakras, eles não são chakras de estabilização emocional. Eles são chakras voltados ainda para a vida muito terrena, ainda muito primitiva, muito aterrada. Tanto que essas pessoas elas não conseguem sentir sabor, né? Às vezes em músicas clássicas,
ou em palestras extremamente abstratas, porque elas não conseguem nem chegar ao nível consciencial de entender aquilo. Porque na maior parte do tempo, e o que ela entende, o que atrai ela é apenas isso. E hoje se encontra muitas pessoas nesse nível, que é o foco na matéria única, exclusivamente, ou a maior parte do tempo que predomina. Então, essas pessoas, elas têm essa pergunta aqui: por quê? O que fazer para ter um corpo bonito? O que fazer, por exemplo, hoje você vê academias lotadas que as pessoas postam 24 horas de foto de comendo voltado para o corpo, academia voltado para o corpo, tomando sol, fazendo bronzeamento voltado para o corpo. Eu não estou dizendo aqui esse modelo, não existe certo e errado. A gente está falando de nível consciencial. Então, se é nível consciencial, cada um age conforme o seu nível de consciência. Então, não existe errado. Existe o quê? O ser naquele nível de consciência. Por exemplo, outra coisa, botox, harmonização facial, pessoas que não se aceitam, precisam modificar o corpo, se tirar aquele corpo, se tirar aquilo, né, que nem eu acabei de citar, elas voltam o quê? A ser reativas. Se você faz um comentário numa rede social de uma pessoa que ainda está nesse nível consciencial, que contraria ela vira um bicho, um animal feroz, ela reage. Então ela só age e reage conforme a vida. Então você pode ver, ela segue as tendências culturais, sociais do tipo. Vamos dizer, de certa forma, são extremamente prisioneiros dessa matéria. Se tirar isso delas, elas perdem o chão. Ou seja, é um nível realmente ainda muito pequeno, muito primitivo. Porém, as coisas continuam e o nível consciencial de evolução um pouco maior, essas pessoas, elas entendem que elas têm capacidades, que elas têm competências, que ela precisa preencher o vazio imenso que aqui, nesses dois níveis, ela não consegue preencher. Ela pode ter até comida, ela pode ter dinheiro, ela pode ter corpo, mas você pode ver, uma parte das pessoas que estão nesse nível são as pessoas que normalmente têm muita depressão, muito pânico. São as pessoas que nunca estão satisfeitas, que vão de festa em festa, porque ela precisa distrair a mente para ver se preenche o vazio. O vazio do quê? Da ausência de uma real alegria dentro. E como elas não se aceitam, todo o apoio é no externo, todo o apoio é no externo. Então, elas ainda sofrem. E esse sofrimento, claro, não se resolve. Quanto mais dinheiro não vai preencher o vazio. Então, aí elas saem em busca do quê? De tentar eliminar esse vazio, essa depressão, esse sofrimento. E aí elas começam a entender que as capacidades podem gerar o quê? Alegria, prazer interior. E aí, E aí o que acontece? Elas começam a encontrar o início de um senso de direção. É um início aí, tá? Um senso de direção. Ainda elas não têm uma direção, porque ainda elas não têm uma consciência elevada para mostrar realmente qual o norte para elas. Mas aqui já é bacana, porque aqui elas desenvolvem a inteligência intelectual, ou seja, enquanto aqui elas são dominadas uma inteligência primitiva, embora exista, mas essa inteligência intelectual aqui é muito pequena, né? Podemos dizer assim, ela é o mínimo do mínimo necessário, né? Ou seja, aqui são aquelas pessoas que já estão buscando, e aí fazem uma faculdade, e fazem o que? Um mestrado, um doutorado, e vão lá, já começam a procurar o que? De repente uma palestra aí mais espiritualista, ou começa a ler livros de conhecimentos, elas vão buscar o que? Empreendedorismo,
Ou seja, ela deu um salto grande aí, né? Ao sair do primeiro passar para esse já é bem melhor, mas aqui já está muito melhor. Ou seja, as pessoas desse nível, elas já sabem que depende delas para ter essa alegria. Ela não precisa saltar de festa em festa, ou só focar no corpo para se sentir bem. Ela sabe que ela tem um valor próprio. Porém, ainda, isso é muito suave. Porque ainda ela tem isso daqui muito forte nela. Ela acredita que essa inteligência intelectual pode livrar ela desse vazio e de todo o sofrimento que ainda ela tem aqui. Porque aqui ela tem muitas necessidades ainda, porque ainda ela não conseguiu preencher. E aí ela comete o primeiro grande erro, que é o quê? É se apoiar no conhecimento intelectual. Ela se confunde com esse conhecimento, ou seja, quanto mais estuda, mais ela sabe, mais ela acredita que ela é esse conhecimento. Isso não é verdade. Nesse nível, podemos dizer, ela é mais conhecimento apenas teórico, ou seja, intelectual, do que conhecimento prático do dia a dia. E ela acha que ter um diploma de mestrado, de faculdade, etc., ela se apoia para pisar muitas vezes nos dois que estão aqui abaixo. Ou para dizer que ela realmente é capaz. Porque ainda ela não encontrou a capacidade dentro dela. Ainda ela busca o quê? No diploma, no fora, no conhecimento teórico. E é por isso que hoje em dia você vê as pessoas, né, ficando extremamente iradas, né, ativando o cérebro reptiliano, principalmente nas redes sociais, quando elas põem uma frase intelectual muito bonita e alguém vem e desmascara elas, mostrando que elas não são aquilo. Outro grande erro, principalmente, vamos fazer uma crítica aqui também, né, os cursos de empoderamento, principalmente empoderamento feminino, está focado o quê? Em comparação do quê? De cargos intelectuais, de capacidade intelectual. Aqui não está o verdadeiro poder ainda. Isso é uma parte ainda primitiva de tudo isso. Então, se você está nessa parte ainda, posso dizer, você ainda não é uma pessoa empoderada. Por mais que você tenha um cargo de liderança muito bom, você tenha um currículo fantástico, até pós-doutorado, etc. e tal. Mas aqui ainda nós estamos muito aquém do modelo total de quem é um ser humano. E as pessoas com nível consciencial predominante aqui têm essa confusão. Elas são grande coisa, mas são só perante esses dois níveis que praticamente são muito primitivos e animalescos. Mas ainda elas não são quase nada. E aí, elas predominam com essa lógica. Só que elas esquecem que essa lógica, governada principalmente pelo cérebro esquerdo, né, ou seja, do olho direito da escola de olhos, representa apenas 15% do real sucesso da vida, em todos os níveis. Porque essa lógica, esse nível consciencial, é apenas 3 a 5% do total. É a média humana atual. Ou seja, como alguém pode ser empoderado aqui se tem esse nível de consciência? Não, esse é um nível de consciência ainda muito primitivo, porque ele ainda é reflexo do crescimento desses dois níveis anteriores, entende isso? Ou seja, ela precisou superar esses dois níveis para chegar aqui, então o apoio dela é muito primitivo. Então a consciência, apesar dela ter diploma, etc. e tal, isso não quer dizer nada. Ter um diploma quer dizer que você cumpriu apenas regras para ter aquele diploma, aquele certificado. Ter uma inteligência intelectual grande, dar uma palestra e saber falar muito bem é apenas, às vezes, conhecimento teórico. E para isso que Cristo usava aquela famosa frase: hipócritas, túmulos caiados, pintados bonitinho por fora e podres por dentro. Por quê? Porque
as pessoas que se falavam muito boas e usavam só o conhecimento teórico, que eram os escribas, os fariseus, né, os doutores da lei, eles tinham muito conhecimento intelectual, porém eles não eram esse conhecimento, mas eles eram basicamente isso daqui, ó, e é muito pouco. E aí, uma das coisas mais interessantes, aqui pelo menos ele pergunta, como que eu posso usar minhas capacidades para adquirir conhecimento? E aqui eu faço já uma correção. Existe uma frase que é muito verdadeira e é isso mesmo, né? E a verdade vos libertará. Só que essa inteligência intelectual, que é importante, e esse conhecimento teórico, não é a verdade que liberta. Nós vamos chegar lá em cima aqui e a gente vai falar qual que é a verdade. A verdade é o nível de consciência superior. Aqui é o nível de consciência inferior ainda. Por quê? Porque as pessoas ainda, ó, estão, esses 3 níveis, ó, aqui, ó, é mental inferior, é uma condição consciencial inferior de seres primitivos ainda na escala evolutiva. É por isso que o nosso planeta está ainda no quê? Um processo de transição, de provas, de muito aprendizado, apegado o quê? A muito a corpo ainda, a só dinheiro. Eu não estou falando que isso não é importante, prestem atenção. Tudo isso é importante, nós precisamos passar por todos esses níveis, superar eles para ter uma condição de empoderamento e não mental inferior, passar a ser um ser humano com condição superior. Mas esses 3 primeiros níveis, quando você está preocupado, aonde eu devo ir, quando eu devo fazer isso, o que eu preciso fazer, como eu devo fazer para chegar a ganhar mais dinheiro, a ter um corpo legal. Enquanto você estiver nisso daqui apenas, a sua predominância, você está no mental inferior, ou seja, o seu nível consciencial evolutivo ainda é pequeno, é muito pequeno. Ou seja, você ainda está nos aspectos densos materiais. E esses aspectos densos está 97% das pessoas da humanidade. São aquelas pessoas que, nas pesquisas aí que a gente vê, são medíocres. Ou seja, medíocre quer dizer medianas. Elas não são pessoas, que nem eu falei, não adianta ter um certificado, um diploma, de um pós-doutor, se você está no mental inferior, isso é muito pouco. Você ainda não é grandioso. Não serve de nada. É apenas um papel na parede. Que talvez fale que você saiba ainda muito por cima, dentro desse nível, aquele assunto que você se tornou pós-doutor. Então, no nível evolutivo, isso daqui é os primeiros. Aliás, como 97% das pessoas está assim, por isso que o mundo está do jeito que está, que as pessoas se comportam ainda muito, agem, reagem, não têm senso de direção, são perdidas, são bichinhos, animais, né? Ainda estão preocupados só ter um corpo, né? Ou seja, só busca dinheiro, entretenimento, etc. e tal. O que acontece? E ainda mascara tudo isso com teorias intelectuais, é claro que é pequeno. Então ainda, apesar de já estar no chakra ainda, né, com uma vibração ainda rápida, né, um chakra laranja, já está subindo, já vibrou bastante. Aqui é quase bicho. Aqui é um pouco menos bicho. Aqui é um bicho inteligente, adestrado, vamos dizer assim. Mas é basicamente isso. Você pode ver, as pessoas aqui o que elas precisam? Comer, beber, sexo e entretenimento. É quase igual animal. Não querendo desfazer, mas é um nível consciencial. Porém, aí o que acontece? Todos desses 3 níveis têm apenas um desejo de ter. Ter um corpo, ter dinheiro, ter viagens, ter conhecimento. Ou seja, isso é uma condição de inferiores mesmo. Por isso que é mental inferior. Nível de consciência inferior. Exatamente por isso. É um desejo ainda apenas de ter as coisas, ter conhecimento. Por isso que ele procura como, o que,
quando, onde, ou seja, tempo e espaço, ainda estão presos totalmente à matéria. Ok? E aí, depois, ó, você pode ver que esse mental inferior, esses 3 níveis, ó, ele é denso, ó, ele é englobado por esse arco preto. Porém, aqui você já vê um arco azul, ó. Só que ele não começa na divisão do amarelo para o verde, onde termina o 3º nível, que termina aqui no pretinho. Tá vendo que ele começa um pouco acima? Por quê? Vai existir um período de transição do mental inferior para o mental superior, que a gente vai mostrar agora, vai começar a mostrar. Ou seja, vai haver uma transição. E essa transição ela pode ser um pouco mais longa, um pouco mais curta, dependendo do quanto a pessoa ainda está apegada aqui. Porque aqui a pessoa é muito ego ainda. Ela está muito dentro do egoísmo. Ela não conseguiu se libertar. Por isso que ainda é mental inferior, ainda é só desejo de ter. Ou seja, ela tem muitas necessidades primárias. E primários é mental inferior. Quando ela pula para o nível já, passa por essa transição e entra no nível verde, que é o 4º nível, é o nível de transição, ela começa a entender que ela não consegue se dar bem na vida, ela não consegue satisfazer aquele vazio completamente, porque ela começa a entender que existem regras que estão baseadas nessa inteligência intelectual que veio desses 2 níveis anteriores, que é o quê? São sabotadoras, que são pequenas, os valores ainda são muito densos, muito inferiores, e tudo isso traz sofrimento. Então as pessoas desse nível sofrem muito, mas aqui ela começa a cair a ficha, que é o nível cardíaco, o chakra cardíaco, ou seja, elas aqui começam a buscar motivação para ir além, para mudar essas regras interiores sabotadoras, essas crenças, esses paradigmas. Para quê? Para satisfazer os valores. Ela começa a pensar no nível de valor e aí ela faz o que? Uma pergunta. Por que eu estou nesse mundo? Por que as coisas acontecem dessa forma? Por quê? Ou seja, ela começa a ver que existem regras que ela adquiriu, regras culturais, regras familiares, regras pessoais, traumas. Então ela precisa fazer o quê? Uma grande reconstrução dela, porque ela entende nesse período de transição, que é do chakra cardíaco, ela precisa adquirir algo muito difícil, ela precisa começar a aprender a amar. Porque amar não é uma condição de ter, porque o amor você tem que doar. Por isso que se chama fazer amor, você tem que fazer o amor dar certo. As pessoas desses 3 níveis, quando elas querem se relacionar, elas querem ter uma família. Mas família é você fazer o amor dar certo. Você tem que dar amor, não ter amor para si. Pessoas que entram casar para ter amor, para ter felicidade, são pessoas do mental inferior. É claro que vai dar errado. É claro que vai ter muito sofrimento, muita briga, muito problema. Por quê? São mais bichos, mais consciencialmente, tá? São tão despreparados que não tem condição de dar. E quem não consegue dar, só quer puxar para cima, são sugadores. Quanto mais baixo, mais sugam. A gente vai mostrar isso daqui a pouco, né? Só quer sugar, que nem um parasita mesmo. Com sangue suga. Então, aí, aqui acontece talvez o pior em termos de depressão, porque cai a ficha. Você, para se libertar da depressão, de todas as doenças, ter uma família feliz, para você, inclusive, alcançar prosperidade. E aí eu falo que existe muita gente, né, falando sobre cursos de prosperidade, usando apenas conhecimento intelectual de mental inferior, ou seja, um erro gravíssimo, e as pessoas pagam para fazer curso aí. Pessoas que não entendem absolutamente nada, ensinando só a ter. Ou seja, essas pessoas não entenderam nem o que é identidade, individualidade, expressão de ser. Por quê? E o duro que esses cursos puxa você mais para baixo. Por quê? Ela trava você no nível intelectual, porque faz você cada vez compra mais livro, faz aquele mais curso. Os cursos
99% eles são de inteligência intelectual. Eles não conseguem fazer você transpor essa transição aqui e passar, né, para você ser um ser atuante no universo. Não apenas quer ter, é a hora que você começa o quê? Perguntar, quem sou eu? Ou seja, busca pela sua identidade. Quem sou eu nesse universo? Né? Por que eu estou aqui? Perguntas no mental superior. Quem me colocou aqui? Ou seja, por que o universo é dessa forma? E ele começa a questionar tudo aqui para baixo. Por que ele tem pouco? Porque aqui no nível da identidade de expressão, ele começa a descobrir que existe uma missão, ou uma visão, que ele precisa atuar segundo as suas capacidades, que ele começou a descobrir que aquele senso de direção, aqui ele vai se confirmando, e aí ele começa a ter um norte, ele tem uma missão. Ele descobre essa missão porque ele descobre quem ele é. Ou seja, ele começa a se expressar dentro dessa missão que ele tem. Ele já sabe quem ele é, ou pelo menos ele está em busca desse quem ele é. E aí acontece algo bacana. Ele entende que as realizações, elas não são de inteligência intelectual, nem de ter dinheiro. Até tudo isso aqui para baixo são aspectos da conquista mental. O seu mindset, da sua mentalidade, que tem o quê? Essas crenças. Que crenças? Crenças alavancadoras, crenças de sucesso, valores fortes, desenvolvidos, que fazem você ter uma mentalidade forte, campeã e vencedora do que? De si mesmo, porque você sabe quem você é, você tem a sua identidade. Ou seja, você está num nível já de evolução, de consciência evolucional muito grande, porque aqui o seu mental faz o quê? Faz você atingir as conquistas. E agora aqui eu desfaço um grande erro que tem naquele o segredo. O segredo te ensina a usar o mental através da inteligência intelectual. Aqui a coisa não explode, é por isso que não acontece para você. Porque como que alguém que está no mental inferior quer fazer e chegar à conquista de um mental superior? Impossível. Não sabe nem quem é. Pode concentrar energia, mas o que acontece? Essas pessoas que ganham em loteria depois perde tudo, porque ela é mental inferior. Ela não suporta se manter com uma condição de prosperidade, com dinheiro, etc. E acaba perdendo tudo. Ou seja, aqui ela já está buscando um verdadeiro senso de realização. Olha para você ver, ó. Aqui somente é o senso de realização. E muita gente aqui, ó, como muitos coaches falam por aí, né, ou como muita gente hoje, já que a pegada é espiritualista aqui, né, tá ensinando, dando cursos, né, de espiritualidade focado em inteligência intelectual. Isso é incoerente, não funciona desse jeito. Esses dias até uma aluna ligou para mim e falou: nossa, eu fiz um curso de iniciação. Como assim? Aí mostrou as fotos. Era um curso de inteligência intelectual, não tinha nada de iniciação. Porque iniciação não é ter conhecimento, ir lá e ganhar um diplominha, você foi iniciado. Não. Se você estudar profundamente as escolas iniciáticas, o processo iniciático se faz durante anos. E não é tipo uma pessoa que paga uma inscrição, ou que tem um conhecimento intelectual e acha legal. Não. E depois de anos ela passa por provas que antigamente eram extremamente rudes e pouquíssimos conseguiam passar. Por quê? 97 está aqui, ó. Não consegue ainda dominar esses aspectos. Está preso aqui. Para você conseguir, ó, e esses 3 níveis aqui agora é o quê? É do eu posso. Quando você chega aqui e realizar, você sabe quem você é, aí você sabe realmente quem você pode. Aí você pode mentalmente conquistar, realmente ter prosperidade, porque você construiu isso dentro de você. Quando eu vejo as pessoas vendendo curso de vibração, ó, compra isso daqui, fica aí falando,
você vai entrar na vibração tal, nós vamos ter aulas complementares a essa aula, explicando o grande erro e a grande enganação que esses cursos fica aí vibrando, etc e tal, falando tais frases, né, a frequência roxa. Não é assim. A prosperidade, a frequência, a vibração, você constrói sendo, você evoluindo, não é com técnica. A técnica, ela só ajuda e facilita se você for esses 3 níveis. Você saber quem já é você, encontrar a sua missão, realmente partir na realização disso, que aí você pode. E aí você descobre que você está no mental superior, que ainda não é o último nível. Ele é um nível intermediário entre um nível extremamente primitivo, material, denso, para um nível de mental superior, que é o quê? Aonde você começa a utilizar a tua inteligência emocional, a inteligência espiritual. Ou seja, aqui você começa, aqui você já está muito bom. Aqui você deu um passo muito grande. Por quê? Porque aqui, ó, vai acontecer o início do seu despertar. Porque você está despertando a mente superior ainda, o mental superior. Então vai ser o início de um despertar. Ou seja, quando você inicia, você tem vontade de ser. Olha a diferença. Aqui é desejo de ter. Desejo é uma condição de inferiores, de mental inferior. Desejos animalescos, desejos sexuais, desejos de comida. E aqui é a vontade. Vontade é uma propriedade do eu, que é uma condição de superiores, aonde você já dominou os aspectos densos do mental inferior da matéria. Você já passou por esse período aqui transitório, onde muita gente desiste e fica por aqui mesmo, onde 99% dos cursos estão aqui e não estão aqui. Inclusive, muita gente falando aí, ó, seguimos os pleiadianos, os sirianos, que não sei o quê. E aí você vê, né, tipo assim, ó, agora fiz, como fala, conexão, né, faz, é como se os espíritas falam, né, incorporou, né, o ser superior. Aí você vê frases do tipo, me desculpem, humanidade. Aonde alguém numa condição superior, que segundo esses seres que entram em conexão, eles não são nem mental superior, eles estão acima aqui, eles vão estar aqui, ó. Vem pedir desculpa. Você quer, para você ver uma comparação? Pega qualquer frase ou história de Cristo, de Buda. Se em algum momento eles pediram desculpa para alguém, pedir desculpa é aspecto de mental inferior, de quem não sabe a verdade, de quem está usando a inteligência intelectual muitas vezes para enganar um monte de gente falando que está o quê? Incorporado ou está em conexão com seres superiores. Isso é uma grande mentira. São forjações mentais, são enganações, às vezes até para tirar dinheiro. E tem muita gente oferecendo curso que você vai lá, canalização. Canalizei o ser não sei do que lá. Agora é muito comum, né? Canalizei não sei quem das Pleiades, canalizei não sei quem de Sirius, canalizei não sei quem da onde. Aí você vê a conversa, ou seja, o papo da canalização está tudo no mental inferior. Ou seja, não é verdade. Aquelas pessoas não estão canalizando nada, ou estão usando a forjação mental, ou está enganando deliberadamente usando a inteligência intelectual, forjando mesmo. Ou seja, pessoas de mental inferior, de vibração mental inferior, elas não conseguem se conectar com seres que estão acima do mental superior. É incoerente isso, é pela lei da vibração, sincronicidade, você não consegue sintonizar uma rádio em outra estação. Ou seja, 85% das grandes realizações, né, direcionadas no sistema límbico, e esse sistema límbico entende, é o sistema emocional, aonde, olha onde que ele está aqui em cima, por quê? Todos os grandes seres, para chegar aqui, ó, eu vou mostrar aqui, passar esse sutil, ó, que é 3% do mental superior, é para você ver,
3% das pessoas da humanidade está aqui no sutil. Esses dias eu vi um canal muito interessante, estava tendo uma live, lotado de gente. Aí estava a moça que se dizia tão evoluída, que tem contato com esses seres super evoluídos, falando assim, o meu corpo está mudando, a minha arcada dentária, ou não sei o que. Ou seja, uma pessoa de capacidade mental inferior, muita gente acreditando, mas não tem nada de sutil. Falando de si próprio, ego, quando começa a falar muito de si, normalmente as frases são na primeira pessoa, porque eu conectei, eu fiz, olha o que está acontecendo comigo. Tem vários canais aí dotados, aí você vê 200, 300 mil visualizações nos vídeos, e você com um pouquinho de conhecimento aqui, você vê que são pessoas de mental inferior, ou seja, não tem conexão nenhuma, isso é forjação, enganação. Às vezes são pessoas até doentes, que têm crenças falsas, que estão se conectando, tem pessoas seguindo. Não é assim. Para você entrar nesse sistema limpo, você tem que dominar tudo isso daqui. Você ter controle, principalmente sobre os aspectos instintivos e depois o que? Os aspectos superiores emocionais. Por exemplo, uma mãe ama e um pai ama genuinamente o seu filho, mas eles ainda não dominam os aspectos passionais de amor ao filho. Então eles não têm esse domínio de 85%. Por quê? Porque eles sucumbem porque daqui para baixo. Porque a hora que o filho sofre, exemplo, se o filho está com uma doença para morrer, o que ele fala? Que leve o pai e a mãe fala, me leve, mas não leve meu filho. Por quê? Na realidade ele não quer ficar sofrendo com a dor da morte do filho, que é a pior dor. Então isso é uma condição de inferiores. Condição de superior é aqueles grandes avatares ou aqueles grandes seres que na Bíblia fala assim, eu ofereço meu filho para ser morto no altar pela glória de Deus. Olha a diferença. Isso é condição de superior, não de inferior que tipo leva o meu filho. Esses dias eu vi aí um palestrante já muito famoso de inteligência intelectual, aí fala de neurociência, etc e tal. E aí o filho teve para morrer, né, teve uma doença grave. Ele falou, agora eu aprendi realmente o que é o amor. Porque quando ele estava lá, eu aprendi a amar e falei, não, Deus, leva eu, mas não leva ele. Aí eu até comentei, fiz um comentário, eu falei, você não aprendeu nada. Você pensou em não sentir aquela dor. Por isso que você quer fugir e morrer no lugar dele. Isso é uma condição de inferior, de fuga. Tem muita inteligência intelectual, mas ainda é primitivinho, tá aqui, ó. Apesar de ser o quê? Um guruzinho aí, intelectual que todo mundo segue. E se você segue alguém que é de mental inferior, você não vai subir lá para cima. Você vai bater no máximo, que é o que está acontecendo muito hoje. Muito. As pessoas confundem ser guruzinho de inteligência intelectual, que é ter o conhecimento, que é muito diferente de ser o conhecimento. Dão palestras lindas porque têm o conhecimento, mas não são. E aí o que acontece? Esse cérebro direito emocional, ele desabrocha. Aí as propriedades parapsicológicas, propriedades sensitivas que você pode ver, todos os grandes seres, na história da humanidade, você pode pegar todos os grandes seres que são do mental superior. Pega a história de São Francisco, dos santos, de Buda, Krishna. Você pode ver Cristo. São faculdades fantásticas. Por quê? São faculdades de seres superiores. Agora, o ser superior não é hipócrita, não é egoísta, não quer fugir do mundo, não se esconde atrás de conhecimento, de corpo, dinheiro, não. Ele não quer ter, ele não suga para ele. Ele já está numa condição de dar, porque ele entende que ele e todos é um só. Então ele começa a amar, ele começa a ser amor, ele começa a dar amor. Aí por isso que a família dá certo, porque a pessoa faz o amor acontecer, porque ele é uma pessoa que quer dar amor, não ter amor. E aí, quando chega esse momento aqui, ó, do legado espiritual, aqui posso dizer, pouquíssimos conseguem ultrapassar esse nível aqui, ó. Lembra que aqui também, como nesse período de transição tem aqui tem, esse período é mais difícil ainda, porque você, para passar para esse legado espiritual ou se tornar alguém
realmente iluminado, você precisa o quê? Dominar também as condições do mental superior, que ainda não é tudo. Para passar para o mental superior, você tem que dominar as condições do mental inferior, ou seja, passar do ter para ser. Realmente ser a expressão da sua identidade, da sua missão de vida. E aí você começa a expressar pelos verdadeiros poderes mentais que tem, né, as propriedades parapsicológicas, etc. Só que daqui para lá existe também um período de transição que você vai ter que vencer. É a famosa tentação de Cristo. Cristo, ele superou tudo isso, mas no momento dele, né, dos 40 dias da quarentena de jejum, quando ele estava aqui, ó, a tentação acontece exatamente aqui. E aqui você pode despencar lá para baixo, você pode ceder ao quê? Às vezes a um corpo bonito, ao sexo, à luxúria, ao poder do dinheiro. Você vai ser testado aqui. E você, como é teste, é tentação, vai tentar você pode despencar lá para baixo. E aí você precisa reiniciar de novo. Lembre, não tem certo e errado. Nós estamos falando de nível consciencial, falando que muita gente, por ter conhecimento intelectual, né, e da palestrar e falar bonitinho, se diz super evoluído. Não é. A evolução mostra por ser. Quanto mais você é, menos você pensa em você e mais você se dedica a outros. Mas não é se dedicar intelectualmente dando cursinho e palestrinha. É sim doando. Vamos pegar um exemplo mais próximo de nós? Madre Teresa. Ela atravessava um esgoto com o corpo para chegar do outro lado para curar, dar comida para outra pessoa. Isso é uma condição de ser já de mental superior. Uma pessoa que ela já ultrapassou, está aqui, ó. Se não ultrapassou para lá, ela está nessa condição. Uma condição já muito. Isso sim é de ser humano. Ser humano. Aqui não é nem ser humano, aqui ainda não, né? Está num corpo humano, mas ainda não é ser humano. Poderíamos dizer que é ter humano, mas nem humano é, né? Entendeu? Ou seja, aí o que acontece? Você descobre nesse momento que a evolução ela é espiralar, ou seja, a evolução ela se dá por uma espiral. E quanto mais baixa, menor é a espiral. Quanto mais acima o crescimento na pirâmide, a espiral vai se abrindo. Por que isso? Porque existe a famosa força centrípeta. A força centrípeta é uma força que puxa para baixo, porque é uma força de ter, você puxa tudo para você, você suga. É uma força de egoísmo. Por isso que ela é densa, ela densifica a matéria. Quando a Atlântida caiu, que houve, a história é muito bonita e a gente pretende contar aqui no Religar e Despertar, né? O que aconteceu? Eles tinham uma condição aqui muito superior, sutil, né? Já de um mental superior e até de legado espiritual, e aí houve, por uma necessidade de uma encarnação, né? De um expurgo de outro sistema, e o que aconteceu? Houve uma densificação dessa sutileza, ou seja, em vez de vibrares em frequências cada vez por ser, tá? Não é por técnica, por ser pessoas de consciência elevada, isso começou a ser puxado aqui, começaram a querer experimentar o que? Os desejos do corpo, o desejo de ter um corpo bonito, de ter dinheiro, de festas, baladinhas, sexo desenfreado, que mais? Aqui nós podemos falar aqueles encontros de casais. Quanto mais abaixo, mais sugativo é. Sabe quem está aqui embaixo? Sugar babies. Sabe as garotas sugar? Hoje em dia é até bonito, né? Tem mulher que fala assim, não sou sugar, mas eu só procuro um cara que me dê condição. Não trabalha, vive o dia inteiro pro corpo, pra festa, pra botox, pra não sei o quê. Ou seja, só quer ter. Porque o trabalho é ser. Ainda fala, não, mas meu trabalho é ser uma influencer digital. Não, você é um vampiro, porque é um sugar.
Está sugando aqui para baixo. Esses níveis aqui são extremamente sugadores, egoístas. Egoísta, porque a força é centrípeta, puxa para dentro, para o centro. São verdadeiros buracos negros. Eu falo muitas vezes nas minhas lives sobre relacionamento, eu falo assim para muitos homens. Os homens têm muitas mulheres de corpo lindo, né? As mulheres também, mas principalmente os homens. E aí eles usam do dinheiro para comprar mulheres, né, que querem ter a vida, né, de entretenimento e sem precisar trabalhar com o dinheiro que esses caras fornecem, para continuar mantendo, né, a matériazinha do corpo delas bonitinho, botox, festinha, não precisa trabalhar. E eu falo assim, pô, você quer o quê? Um vampiro do seu lado? Que valor tem uma pessoa que não trabalha, seja homem ou seja mulher? Só suga cada vez mais para cá. É um buraco negro. Condição de inferiores. E aí você vê postagem nas redes sociais, como se falando de prosperidade, de que a vida é linda, que não sei o que, frases intelectuais. Isso é tudo mentira, tudo enganação. São pessoas que estão agindo e reagindo só buscando ter, enganados, entreter a mente, distrair a sua mente, achando que é isso. O buraco está ali, porque é um buraco negro. Mais cedo ou mais tarde isso explode. Agora, aqui para cima, olha que interessante, ó, e aqui, ó, puxa para o centro, ó, egoísmo. Agora, lá em cima é uma força centrífuga. Por que centrífuga? Porque ela é uma força de ser, ou seja, ela sai para fora. Uma força do quê? De você doar, é uma força de doação. E tanto, se vocês forem estudar na física, né, a força centrífuga, ela nem é uma força diretamente que vai, posso dizer que é uma força direta de você, mas é uma força através de você, porque é a missão da realização que você, através do desprendimento disso tudo aqui, você fica leve para quê? Para voar. Então a força centrífuga, ela é expansiva, é uma força de doação, ela é expansiva, então ela se abre. Aqui é uma força de sugação, é sugativa a centrípeta, e a centrífuga é de expansão, que é a força de doação, ou seja, ela puxa para fora, ou seja, ela é altruísta, é de encontro a Deus, de encontro ao quê? Ao que há de mais espiritualizado. E aí, quando você consegue, por isso que existe essa transição aqui, para você sair de um ser egoísta que você suga, tira, pisa, né? Usa de instintos animalescos para você usar o que é só de aspectos inferiores e depois transpor para uma outra condição. Que condição é essa? A condição do eu sou. Que aí quando você realmente se ilumina, você transpôs até o mental superior, você foi para uma outra condição. E nessa outra condição, você pode chamar de céu, nirvana, como o Douglas chamou, ou outra palavra. E aqueles que são os sugars, né, estão numa condição de inferno ou Lúcifer, de condição consciencial. Agora preste bem atenção para a gente encerrar praticamente essa aula aqui. Hoje existem muitos cursos que falam aí de mutação, de DNA, de salto quântico. Então presta bem atenção para você nunca mais esquecer. 99% dessas pessoas que falam de curso de DNA quântico é mentira, é enganação pura. Por quê? O salto quântico é quando você deixa esse sistema setenário de 7 para você saltar para um outro sistema. O salto quântico e a mutação genética, a modificação do DNA de uma condição, porque esses 7 níveis, ele é um nível ainda planetário, tridimensional, bipolar. Depois nós vamos ter a parte 2 dessa aula, vocês vão ver que lindo. É muito mais bonito do que vocês estão vendo, mais profundo. É que não cabia tudo aqui, né? Já está bem, vamos dizer assim, bem borrecado. Mas olha, presta bem atenção. Essas pessoas que vêm fazer o curso, ó, vai mutar seu DNA. E é curso de conhecimento o quê? Intelectual. Está no mental inferior. Não tem
não tem codificação genética modificada. A codificação genética é depois que você sai do sistema setenário. Aí sim existe o salto verdadeiro quântico. Aqui existem saltos quânticos, mas dentro do próprio sistema, que é o sistema ainda tridimensional. Se é tridimensional, é a mesma genética. Não vai haver ainda uma genética superior. Por quê? Porque o nível de vibração aqui ainda é denso. 97% das pessoas. Os 3% aqui ainda não lhe dá direito de você mudar, modificar as suas bases nitrogenadas, né, com essência no carbono e no amoníaco, ou seja, mudar os seus genes ainda. Não, isso tudo aqui é uma base de preparação para quando você realmente adquirir essa força centrífuga de ser e você ultrapassar as tentações, como foi a quarentena de Buda e Cristo, e atingir o Senhor Nirvana, aí sim, até para o seu corpo ficar totalmente sutilizado, estar em uma outra condição, aí sim, do eu sou, aí você realmente faz mutação genética, salto quântico verdadeiro, e aí você passa para um outro sistema. Inclusive são outras leis, que não são leis mais tridimensionais, porque o seu corpo está já numa condição sutil, completamente diferente. E outra, você não precisa sair falando para ninguém, aliás, você nem sai, porque você apenas quer o quê? Saber se está tudo bem com os outros, você quer doar com os outros. Como faziam os grandes seres? Se você pegar exemplos aí na humanidade, quanto mais eles eram altruístas, mais eles queriam doar, mais eles queriam ajudar as pessoas o quê? A superar esses níveis, dando dinheiro, dando donativo, curando doencinha do corpo, ensinando o caminho. Para quê? Para um dia a pessoa ultrapassar tudo isso e chegar lá também. Então não se enganem. Esse modelo cosmogônico, ele mostra, e eu expliquei ainda de maneira muito material ainda. Nós nem aprofundamos, porque ainda nem é permitido aprofundar. Nós vamos ter a parte 2 dessa aula, que vai mostrar um outro prisma de conhecimento um pouco mais aprofundado, mas também a gente não pode ir muito além. Sabe por quê? Imagina, se 97% das pessoas que vão assistir essa aula estão no mental inferior, elas não vão ter condição ainda de entender aonde tudo isso vai dar. E se você não questionou, por que é o modelo cosmogônico? O que é cosmogonia? Então eu deixo aí para você estudar, porque isso vai levar, se você quiser saber, a origem do ser humano e do universo. Realmente, que não tem nada a ver com o Big Bang, que a ciência fala aí. É algo muito diferente. Mas na próxima aula, a parte 2 dessa aula, que a gente vai explicar de uma forma diferente, com outros recursos, ok? O mesmo modelo, vocês vão ver como isso vai ser profundo. E aí você vai ver que aquela subida dos chakras da Kundalini, ela se dá por um sistema também espiralado que está já em conhecimentos profundos, antigos da humanidade, milenares. E aí nós vamos falar sobre a árvore da vida, o fruto da vida. Nós vamos falar sobre os 22 caminhos, as 10 formas, onde o ômega, o alfa e o ômega se unem, o cima e embaixo é a mesma coisa. Ou seja, em nenhum desses cursos que tem por aí que dizem espiritualistas que tem conexão, diz que tem canalização, etc e tal, jamais se chegou nem perto do nível de explicação dessa aula. Imagina então o curso que uma pessoa dessa promove. É um curso de mental inferior, ou seja, é mais um patinar na lama. Ok? Então, aqui no Religar e Despertar, a gente quer tirar essas ilusões porque a verdadeira verdade, ela se manifesta no eu sou, e aqui você se liberta. A verdade intelectual ainda é presa aqui, porque ela é densa, você está aterrado, você está preso. Ela te ajuda a entender o básico daqui, para que você supere o básico e passe para o mental superior. E aí sim, depois lá em cima, quando você adquirir uma condição de ser, aí você dá um passo maior, e aí você se libertar com... Por quê? Com 3 a 5% de consciência, você não
não tem direito a se libertar de nada. Que verdade é a sua? Nenhuma. É 3 a 5% só. Agora, quando você chega lá em cima, lógico, você já não está mais nesse patamar. Não existe processo de iniciação que você faz um cursinho, recebe um certificado de 2 dias. A coisa é séria, é muito séria. Imagina, Cristo, ele precisou densificar o seu corpo, altamente sutil, para vir poder encarnar, e o corpo dele nem era um corpo igual ao nosso, porque precisava suportar, inclusive, um nível vibratório, mesmo denso, que ele conseguiu densificar, que não é a densidade nossa, para que ele pudesse se manifestar fisicamente aqui no planeta. E mesmo assim, ele passou pelas regras daqui, ou seja, foi tentado, precisou de 40 dias, ele precisou atingir a idade para fazer depois, ficar no lugar, ser preparado totalmente para a missão dele, para chegar num determinado tempo, anos e anos, e depois ter o quê? Um ministério de 3 anos e sair por essa espiral para outro sistema. E aqui você sai para a espiral, você sai dessa espiral. Quando você estiver dentro dessa espiral, você ainda está dentro do próprio sistema. Cristo, ele veio, se fez presente dentro dessa espiral, e aí, com os 30 anos, ele fez o ministério dele, saiu pela tangente, tendo os 40 dias no deserto, e tem um porquê. Porquê de ser 40? Por que existe uma quarentena? Isso está baseado, inclusive, nesses 7 níveis setenários aqui do plano bipolar tridimensional. Que na próxima aula vocês vão ver que lindo. Nós vamos falar de sólidos platônicos. É muito bonito, é muito profundo. Tudo vai se ligar. Tudo vai se ligar. E aí você vai ver que essa aula é profundíssima. E nós estamos mostrando isso porque eu tenho um compromisso de tirar as pessoas, principalmente agora, nesse momento, do que dizem ser verdade e não é. Uma falsa iniciação de cursos que são de mental inferior, que não estão prendendo você, porque você adquire o que? As regras desses cursos, a mentalidade desse curso, e aí vocês ficam presos aqui, se confundindo que ter o conhecimento não é ser. Fala bonito, mas não é. Então, eu quero que vocês entendam e depois dar os caminhos para que vocês possam chegar a ser. Ok? Entendeu? E agora, para terminar a aula, você já pode se avaliar onde você está. Bem provável que você está aqui ainda no mental inferior, com muito conhecimento de livro, muito conhecimento de palestrinha aí no YouTube, de seguir algum guruzinho, etc e tal, mas que tem muito conhecimento, mas é pouco. Ainda é muito força centrífuga, muito egoísta, puxa muito para dentro. E se você aí, olha, não tem certo e errado, nós estamos falando, volto a repetir, é nível de consciência, você pode ficar o tanto que você quiser, mas se ainda você está preocupado com o seu corpinho, olha, eu sou atleta, eu adoro fazer atividade, mas se você vê tudo, aonde que eu trabalho, tem inteligência intelectual, tem curso aqui dentro, porque tudo isso daqui é vida, não é desprezar isso, hein? Falei bem durante a aula, se ficou mal entendido, vou corrigir aqui agora. Você vai dominar os aspectos todos para chegar ao eu sou. Então, quer dizer, se você vai dominar, você vai ter todos eles sob o seu domínio. Não é desprezar como muitos segmentos que dizem espiritualista, você tem que abandonar, deixar para lá. Não. Inclusive o próprio símbolo do Yin Yang, que talvez se der tempo a gente fala na próxima aula, lembra que o símbolo do Yin Yang é um símbolo preto e branco, mas tem uma bolinha branca dentro do preto e uma bolinha preta dentro do branco. Então, aquilo é o ponto da tentação que nunca some. As pessoas, você tem que acabar com as tentações, isso não existe, tá? Se alguém falar isso, essa pessoa não entende nada. Olha, ela não está nem no intelectual ainda. Ela não entende nem o porquê da tentação. Que você nunca acaba com a tentação. Ela sempre precisa existir. Mas não cabe falar aqui o porquê agora.
mas ela sempre vai caber. E ó, posso dizer para vocês, quando você bater naquele pininho preto do Yang, né, dentro do Yang dentro do Yin, que você vai passar pelo portal para o Eu Sou, onde você se ilumina, é aquele ponto que vai ter ser vencido. Senão você cai e despenca aqui, ó, você volta a despencar porque você cede. Então presta atenção, se você só pensa no seu corpinho, você pode pensar, não tem errado e certo. Mas um dia, e pode ser muito tarde, nessa encarnação, vamos dizer assim, nessa vida sua agora, que vai cair a ficha. Pode ser com uma doença, pode ser com depressão, pode ser com vazio, pode ser com sofrimento de um relacionamento, um trauma, sei lá. Alguma coisa vai, porque assim, se você, nós somos impelidos, porque nós temos a centelha, opa, perdão de novo, toquei aqui. Nós temos a centelha divina dentro de nós, que está dentro do quê? Aqui, ó, 3 a 5% de inconsciência, né, de consciência, ou seja, nós temos aí de 97 a 95% de inconsciência. Então a centelha divina está dentro de você. E essa centelha divina, que é pura, ela é centrífuga, ela puxa para fora você. Então, por mais que você fique aí tomando hormôniozinho, malhando todo dia, fazendo post do seu bumbum bonitinho, da sua barriguinha, você pode, se você necessita, vai fundo, tá? Porque esse caminho, um dia, querendo ou não, pela dor, normalmente, vai fazer você querer sair disso daí. Porque se eu perguntar, você que malha muito o corpinho, se acabar com esse teu corpinho, você não puder mais malhar, você sofreu um acidente, ficar tetraplégico, sabe o que aconteceu? A vida acaba pra você, sabe por quê? Porque você é só isso. Você acredita que é só o seu corpo, seu botoquezinho, seus lábios dentinhos. A velhice chega pra todo mundo. Outra, se você acha que é só dinheiro, eu posso dizer, eu morei em Balneário, Floripa, que tem pessoas milionárias, iam tratar comigo de depressões, que se matavam. O índice de suicídio lá é alto. Pessoas que não precisavam depender mais de dinheiro para a vida. Você vê hoje a juventude pulando de festa em festa para ver se preenche o vazio que tem dentro de si, enfiado nas drogas para fugir da realidade, distrair a mente, por isso que chama entretenimento. Então, ou pessoas que se enfiam dentro de cursos, mestrado, doutorado, etc e tal, para quê? Para também enganar a si e se sentir um pouquinho melhor consigo mesmo. E aí ficam presos nisso. Lembre, ter o conhecimento ainda é coisa de pessoas inferiores. Então vai ter muito sofrimento para você, mas você pode fazer o que você acha que deve. Não existe certo e errado. Por isso que os grandes seres falavam assim, ó, se você seguir esse caminho, que nem eu estou falando, ficar aí só no seu corpo, só no dinheiro, só em festa, etc. Você pode, só que você vai sofrer. Você vai patinar na lama e uma hora você vai acordar que você está na lama, você não está, né? Então, eu vejo as pessoas postarem enquanto tem comidinha na barriguinha, todo mundo pagando, não sei o quê. Ai, sou próximo, sou grato. Não. Gratidão de ser é mesmo você não tendo um pão para comer, você, dentro de você, você é grato. Porque você sabe que faz parte da vida isso. E não é dinheiro que significa prosperidade. Prosperidade é uma condição de ser. Por exemplo, se eu te perguntar, São Francisco, que vestia aqueles trapinhos, ele era próspero e deu todo o dinheiro dele. Porque ele criou a condição de prosperidade. Tanto que ele falava, é dando que se recebe. Porque ele já tinha entendido essa força centrífuga de ser, de sair de si, de puxar para fora você e ser altruísta. Então, ele era próspero. Ele era próspero sem nada. Fazia às vezes 15, 20 dias de jejum. Para quê? Para atingir isso daqui. Para conseguir dar o salto aqui. Ó. Sair até do mental superior, que já tá muito bom, hein? Tem muita gente boa aqui, ó. É 3%. A grande maioria tá aqui. Inclusive os guluzinhos aí, ó. Tá aqui. Mas o importante aqui é você se classificar. Eu criei esse conhecimento, primeiro, para você se classificar, para você, como diz, né, um dos grandes gurus aí, intelectuais, chamado Sérgio Cortella, que eu gosto muito, tem muito conhecimento ótimo intelectual. Ele fala assim, né, quem você é?
Você é o cocô da merda do cavalo, por quê? Você é isso daqui ainda. Só suga, só tira, só puxa. Enquanto você estiver bem, você não pisa em ninguém. Se faltou alguma coisinha da sobrevivência ou de manter seu corpo, seu dinheirinho, você sai pisando em todo mundo, cuspindo em todo mundo. Então, quer dizer, teu nível aqui, ó, aqui baixinho, amarelo, ó, inferninho, Lúcifer, denso, ó, denso, mental inferior, condição de seres inferiores, mais para animal do que ainda em condição humana. Aqui começa a adquirir condição de humano, de ser humano. Aqui já é realmente humano. E aí já está em outra condição, que é o bem da humanidade aqui. Ele quer dar, ele não precisa mais para si. Quando ele chega no eu sou aqui. Ele quer só trazer todo mundo daqui para cá, dando exemplo, sendo altruísta. Porque a vontade é uma propriedade altruísta do ser, do seu eu. É uma condição de superiores, não condição intelectualzinha de diploma de inferiores. Tá ok? Entendeu? E aí você pode inclusive escolher os cursos espiritualistas assistindo essa aula aí, indicando para os seus amigos, tá? Se você gostou dessa aula, faça o nosso canal crescer, porque ele é muito importante. Ele vai trazer muitas aulas, vai trazer a parte 2, a continuação dessa aula, que é muito bonita. Vai se unir também a outras aulas que eu vou citar aí, que vai estar dentro do nosso canal. Então, receber o seu like, né, receber você nos seguir, ativar as notificações é muito importante para o canal crescer, porque você vai ajudar a gente a realizar a nossa missão, a realizar a minha missão de vida, de o quê? Ajudar nessa pirâmide evolutiva das pessoas cada vez mais chegarem a uma força centrífuga de ser